Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 8/2/2023. Chegamos então no meio da semana. Que Deus possa abençoar os nossos dias, abençoar a nossa vida e que muitas bênçãos possam prosperar na sua vida. Vamos então continuar as nossas meditações com o livro No Coração da Trindade, dando continuidade ao nosso último podcast, na companhia do ressuscitado. Mistério da iniciativa do Pai, que toma posição sobre o crucificado, declara o Senhor e aprova seu estilo de vida. Assim, o Pai pronuncia seu não ao pecado e à injustiça do mundo. Profere seu sim libertador sobre os crucificados da história, e consola-nos com a promessa do que nos prepara junto de ti. Convida-nos ainda a reconhecer no passado do Nazareno a história do Filho de Deus, no presente a presença do vivente e sua decisão de fazer-nos participantes de sua missão no futuro. O Senhor que virá na glória para levar o bom termo sua obra de amor. É mistério de doação total do Filho ao Pai, na força do Espírito, prova maior de seu incondicional amor por nós. Na cruz, o pecado, a lei e o poder pareciam ter triunfado, visto que Jesus foi condenado pela infidelidade dos seus, pelo ódio das autoridades religiosas e pela tirania do poder político. Nessa mesma perspectiva, a ressurreição se mostra como a vitória da graça, do amor e da liberdade, por meio dos quais a Trindade se revela no evento da Páscoa. Na graça do Pai e na liberdade do Espírito, o Filho amou-nos até o fim. O abandonado, o blasfemado e o subversivo é reconhecido como o Senhor da vida, primícias do que chegaremos a ser. Mistério da entrega do Espírito, vivificador, enfim. Na cruz, Filho entrega o Espírito que procede do Pai, descendo ao mais fundo do abandono do mundo, num gesto de radical solidariedade com os crucificados da história. O Pai dá o Espírito ao Filho para que o crucificado seja revestido da vida nova do ressuscitado, e o mundo penetre a infinita comunhão trinitária. O Filho cumpre a promessa de dar-nos o mesmo Espírito recebido do Pai, para inflamar nosso desejo e nosso agir, tornando-nos vigorosas testemunhas da vida e do amor, como aconteceu aos discípulos da primeira hora. A este, Jesus, Deus, o ressuscitou, e disto somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isso o que vedes e ouvis. O evento pascal se apresenta como apelo à nossa participação na vida da Trindade. Nosso enraizamento em Cristo requer abertura e disponibilidade para percorrer o itinerário proposto pelos evangelhos nas aparições do ressuscitado. Embora divirjam em termos cronológicos e geográficos, a estrutura basilar desses relatos coincide em três grandes aspectos: a iniciativa do ressuscitado, garantia da objetividade da experiência feita pela comunidade. É o Cristo que se mostra vivo e presente entre os seus. Não é a comoção da fé e do amor que cria o objeto da experiência, mas é o vivente que suscita de modo ináudito a fé e o amor no interior de cada discípulo e da comunidade como um todo.
o gradual reconhecimento da presença do ressuscitado, dimensão propriamente subjetiva da fé pascal. Os discípulos precisam de um percurso espiritual, até compreenderem tudo o que aconteceu a Jesus de Nazaré. A fé incluiu a liberdade e a gratuidade de quem adere à iniciativa do Senhor mediante um processo lento e progressivo de assimilação vivencial. Da experiência da ressurreição, origina-se a missão. O vivente se oferece aos seus e os faz viventes de uma nova vida. O medo deu lugar à coragem, à fuga, ao envio, e os medrosos fugitivos se tornaram testemunhas daquele encontro que lhes marcou definitivamente a existência. Desse encontro, tira seu impulso o movimento que se dilatará até os confins da terra. A partir da experiência do ressuscitado, somos convocados a reler o passado como história da salvação, memória. Celebrar no presente o encontro com o Senhor, consciência. E abrir-nos ao futuro do reino, esperança. E tudo isso é obra do amor da Trindade, que faz a história conosco, para que aprendamos a fazer história do jeito de Jesus de Nazaré, animados por seu Espírito. Refletindo sobre as meditações de hoje, ao falar de Jesus, o ressuscitado, e novamente se faz presente e marcante toda a sua trajetória de vida, toda a sua história, tudo aquilo que ele nos deixou como lembrança. E nós podemos, então, rever novamente esses momentos, pois nós temos a Bíblia. A Bíblia que conta toda a história de Jesus, do início ao fim, como era antes, como era depois da sua chegada. E tudo isso nos traz grandes ensinamentos que devemos colocar em prática, que devemos ser perseverantes e obedientes à palavra. Pois não é à toa que tudo isso ficou para nós. Se não fosse isso, nós não iríamos conhecer tantos feitos de Jesus, tantos milagres, tantas maravilhas que ele pôde proporcionar para aquelas pessoas que estavam ali convivendo com ele. E conhecer também a história dos discípulos, que foram grandes personagens fundamentais e importantes nessa trajetória de vida de Jesus. Entender também que nem sempre nós somos amados por todos, assim como Jesus, que foi tão judiado, tão humilhado e condenado à morte. Para perceber com tudo isso que por mais que a gente se esforce e se coloque à disposição do outro e que se torne uma pessoa solidária, coerente, compreensiva, sempre vão haver aqueles que irão na contramão, que irão sempre nos blasfemar, que irão sempre tentar nos crucificar, porque estamos fazendo a coisa certa. Então a vida de Jesus é um grande exemplo de liberdade, de amor, de fraternidade, que nós devemos seguir. E como ele, continuarmos perseverantes, sabendo que estamos fazendo o que é bom e o que é certo, para conseguirmos então um dia estarmos lado a lado com Jesus, face a face, e sermos dignos de merecer o céu. Porque muito se vê que às vezes as coisas de Deus é deixadas de lado, porque as coisas do mundo se tornam mais agradáveis, se tornam mais prazerosas. Podemos ver claramente isso quando olhamos para dentro das nossas comunidades e podemos sentir ali a ausência de muitas pessoas, a falta de ajuda de muitas pessoas que poderiam às vezes estar ali contribuindo com o dom que tem, com o pouco que tem, para que possamos
cada vez mais nos tornarmos mais irmãos, mais cristãos. E isso é um grande desafio, porque não é fácil fazer com que as pessoas enxerguem que esse é o caminho da verdade, quando elas já estão tomadas de si, quando elas já estão convencidas que para elas é algo que não pode valer a pena. Pode ser, às vezes, algo que a faça perder muitas outras coisas do mundo. Mas devemos então agradecer e louvar a Deus pelas pessoas que se colocam à disposição e sentem-se acolhidas e que podem ver que o caminho da verdade, o caminho de Jesus é o único caminho que nos leva realmente para a salvação. Então que possamos refletir nesse dia de hoje, quantas vezes Deus foi tão maravilhoso na nossa vida, quantas vezes você quis desviar do caminho, mas você voltou e entendeu que o certo é seguir a Jesus. Vamos refletir e pedir também por essas pessoas que ainda não encontraram e não sentiram em seu coração essa necessidade, que elas possam entender que o único caminho é Jesus. Não tem outro que vai lhe dar uma recompensa a não ser esse. Deixo aqui a todos um grande abraço, um resto de semana muito abençoado para todos. E não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e, é claro, compartilhe, ajude no projeto de evangelização. Até o nosso próximo encontro na sexta-feira.